em 1 Samuel, no capítulos, entre os capítulos, alguns capítulos que eu estou no 4, 5 e 6, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E aqui é um confronto entre a luz e as trevas, né? Aqui é o Velho Testamento. Samuel se deu no Velho Testamento. E no capítulo 4, versículo 7, diz assim: aqui conta a história de Elias, do sacerdote Eli, né? Sacerdote que era, naquela época, ele era o juiz lá em Israel, daquele povo, né? Naquele povo de Deus. Porém, vou fazer um breve relato. Porém, o sacerdote Eli, ele meio que, como o irmão estava falando assim, tem que educar os filhos desde pequeno, né? Embora ele era sacerdote, juiz, e ele cuidava da casa do Senhor, tinha zelo pela casa do Senhor também. Mas os filhos dele não seguiram o caminho do pai. Eu não sei se parece que o pai não dava muita liberdade para eles. Então, esses dois meninos, Elias, Ofine e Finéias, eram nomes dos filhos de Eli. Eles cometiam muita iniquidade, né? Muito pecado. Eles não tinham respeito na casa do Senhor. Eles colocavam as mãos no sacrifício que era oferecido a Deus. Eles não tinham respeito, não colaboravam com o Pai. E eles viviam em iniquidade, né? E sacerdote Eli, ele também foi chamado a atenção porque ele não corrigia os seus filhos que viviam em iniquidade, em pecado. Por isso que é muito importante, né, educar o filho nos caminhos do Senhor, desde de pequeno, né? Porque quando ele crescer, ele não vai esquecer. E aí os filhos de Eli viviam na iniquidade mesmo ele sendo sacerdote da casa do Senhor. Se bem que, né, nem sempre os filhos seguem, né, os caminhos do pai, mas é bom ensinar, né? E ele falhou um pouquinho nesse quesito de educação, o sacerdote Eli. E naquela época, né, foi feito, né, não sei se se vocês já ouviram falar sobre a Arca da Aliança, que era uma caixa, né, que representava a presença do Senhor, né, que através daquele objeto Deus se revelava ao seu povo, né? Era uma caixa de madeira, né, uma madeira de acácia, né, toda revestida de ouro. E naquela caixa, dentro daquela caixa, em cima da caixa, eram dois querubins, que tudo de ouro. E dentro da caixa tinha os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, uma vasilha, uma tigela, né? Vamos dizer assim, com maná, né? O maná que desceu do céu, e a vara de Araão, aquela vara que floresceu para divertir o povo do seu pecado, né? A vara de Arão. Esses 3 objetos tinham dentro da arca da aliança, da arca do concerto, a aliança com Deus, né? Onde o povo vivia com Deus. E aqui na palavra de Deus diz assim, no versículo 17, nem não posso ler tudo que é muito extenso, mas para a gente entender um pouco o que era a Arca da Aliança. Era o poder de Deus, né, manifestado na face da terra. Hoje nós temos Jesus Cristo, que manifesta o seu poder sobre nós, sobre as nossas vidas, quando nós buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E naquela época, né, antes de Jesus Cristo, tinha a Arca do Concerto, onde não era qualquer um que podia carregar, somente os levitas, né, os sacerdotes podiam carregar a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. E uma pessoa assim que às vezes até tocava na arca indevidamente, que não era para tocar, perdia até a vida, né, por conta disso.
Eu não vou contar essas histórias porque tá relatado aqui na Bíblia, mas a gente tá resumindo, né, mais ou menos a história. Aqui no versículo 17 diz: Então respondeu o que trazia notícias, disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também uma grande matança entre o povo. Além disso, também os 2 filhos, Onife e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Isso por quê? Porque aqui no capítulo 4 inicia: os filisteus vencem os israelitas. Porque eles veem Deus, quando o povo estava certinho nos caminhos do Senhor, obedecendo, Deus nunca deixou o povo perder uma batalha. Porém, nessa época, Onife e Finéias cometiam muitas iniquidades, juntamente com o seu pai Eli, que não soube educá-los muito bem. E aí foi tomada a Arca da Aliança, né? A arca foi tomada de Deus, a Arca de Deus foi tomada, e os filhos Onife e Finéias morreram nessa batalha e o povo de Deus perdeu essa batalha contra os filisteus. Naquela época, quando o povo perdia, eles costumavam tomar aquilo que dava força para o povo. E eles acharam que dava força para o povo era a Arca de Deus. E aí eles levaram, né? Os filisteus eram um dos maiores inimigos do povo de Deus. Era um povo totalmente idólatra, era um povo totalmente fora da presença de Deus. Não conheciam a Deus e nem o seu poder. É como a luz e as trevas, né? E aí eles levaram a arca, né? E aonde que eles colocaram essa arca? Deixa eu acabar de ler aqui, depois do versículo 17. E aí ele escutou, né, o que essa pessoa disse para ele, que seus filhos morreram e além disso levaram a arca de Deus consigo. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira. Ele se assustou, porque ele sabia quão poderoso era a arca de Deus e como o poder de Deus se manifestava sobre aquela arca. Era como se fosse uma força, né, que Deus manifestava na face da terra. E aí ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Olha só, Eli tinha julgado a Israel e era sacerdote, né? Julgou Israel durante 40 anos, e seus filhos viviam na iniquidade, atrapalhando a obra de Deus e as coisas de Deus ali. E Deus ali naquele momento resolveu dar um fim, permitindo que os filisteus ganhassem a batalha e ainda morresse na batalha Onife e Finéias, que eram os filhos de Eli. Depois morreu Eli, depois a nora dele, que estava gestante para ter filho, assustou com a notícia, vendo o sogro morrer, o marido morrer, ela também deu à luz ali e ali ela morreu também, né? Então foi uma coisa assim muito, eu creio naquela época, muito terrível, né? E aí, e ela porém não respondeu, né? Ele disse assim, as mulheres que estavam fazendo o parto dela disse: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela porém não respondeu, nem fez menção disso. E chamou o menino de Icabô, dizendo: de Israel se foi a glória de Israel se foi, né, que foi a arca de Deus, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, né, por causa da iniquidade deles, Deus permitiu que eles perdessem a batalha. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso,
né? E ele sempre dá oportunidade para nós reconciliar com Deus, reconciliar, né? Reverter, né, o quadro de iniquidade, o quadro de pecado. E aqui no capítulo 5 fala a arca na terra dos filisteus. Olha só, materializando, né, aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. E aqui o povo filisteus era um povo idólatra, um povo que adorava um deus chamado Dagon, né? E eu ainda não sei assim como me expressar muito bem, mas essa passagem aqui fala muito do poder de Deus sobre o inimigo. É muito maravilhoso. E aqui, ó, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon. Lá eles tinham, tipo assim, nós temos o templo do Senhor. Lá eles tinham os templos de Dagon. Era uma imagem, escultura, que era metade peixe, metade homem. Era uma imagem. Dagon. E puseram junto a Dagon. Puseram a arca junto a Dagon, naquela mesma sala, né? E foram dormir, né? Deixaram eles lá. E levantando-se, porém, na madrugada do dia seguinte, porque eles ofereciam sacrifício para o Dagon, para aquela imagem, escultura. E levantando de madrugada, no dia seguinte, os moradores de Asdod viram que Dagon estava caído de rosto em terra diante da arca do Senhor. E Dagon caiu por terra, caiu nos pés da arca de Deus, no poder de Deus. Uma imagem se prostrou diante da arca de Deus. E viram Dagon que estava caído o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Né? Eles falaram, mas ninguém entrou aqui, mas ninguém mexeu. Como que essa imagem está caída com o rosto em terra? E tomaram a Dagon, pegaram, colocaram ele no lugar de volta, direitinho, do jeito que ele estava, né? E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra. Né? Olha só, eles colocaram no lugar tudo direitinho, arrumaram direitinho, no outro dia estava do mesmo jeito. Né? Porque a luz não combina com as trevas. Onde o poder de Deus chega, Satanás tem que prostrar em terra. Ele é derrotado. Então nós temos que confiar que maior é o Deus que está conosco do que o inimigo. Às vezes o inimigo, ele se manifesta de várias formas, né? Ele se agita, ele faz a pessoa ficar doente, ele faz a pessoa cair, né? E a gente cair, se machucar, e aí fala, nossa, né? Fica assim, o poder do diabo fica sendo exaltado, manifestado, mas maior é o que está conosco, né? O poder dele é limitado. É quando Deus, quando a pessoa está fora da presença de Deus, que algo pode acontecer, né? No caso de do Eli, Dionife e Finéias, né? Estavam fora da presença de Deus. Então, perderam a batalha contra os filisteus. Mas a arca de Deus, que representava a Deus, a arca de Deus que era o poder de Deus ali, a arca de Deus, irmãos, foi feita, Deus revelou para Moisés como deveria ser feita a arca. Mas quem fez mesmo foi, deixa eu lembrar o nome, foi Bezalel, Bezalel, que fez a arca, muito cheio do Espírito. Ele se encheu do Espírito Santo de Deus e fez a arca de Deus. E aqui, ó, no dia seguinte, Dagon com as duas mãos, aí, porém,
além dele estar prostrado diante da arca de Deus, que caiu em terra diante da arca de Deus, porém a cabeça de Dagon estava separada do corpo, né? As duas mãos estavam cortadas sobre as soleiras da porta, e somente o tronco ficou de Dagon, né? Aquela imagem de escultura que o povo adorava, aquela imagem de Dagon. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon pisaram na soleira da porta de Dagon, em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e afligiu com hemorroidas, né? E a mão do Senhor pesou sobre eles. Eles queriam se livrar logo da arca, porque nossa arca não tem jeito de ficar aqui não. Ela é muito poderosa, não. Ela tem que sair. E aí eles teve que pagar um preço muito caro por ter pegado a arca de Deus, né? A arca do concerto, a arca da aliança com Deus, né? Do homem com aliança com Deus. Nós vemos aí um grande exemplo que muitas vezes nós acreditamos em tantas coisas, né? Em superstições, em imagens, e aí nós não acreditamos no poder de Deus, que maior é o que está conosco, né? Maior é o nosso Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Satanás tem que cair por terra quando ele se manifestar querendo fazer arruaça na sua vida, na minha vida, ele cai por terra, porque o poder de Deus não tem limite. Ele não aguenta o poder de Deus, ele não suporta o poder de Deus. Se eu falar assim, o sangue de Jesus tem poder, se você falar com convicção, se você falar com autoridade no coração, você vai ver que o poder de Deus é bem maior. Ele faz uma arruaça, ele, né, apronta e quer fazer muita coisa, mas ele não tem poder como o poder de Deus. Aqui demonstra o poder de Dagon caiu por terra. Era uma imagem. Ele caiu por terra. Ele manifestou o seu poder, né, bem lá embaixo, né, que é o lugar dele. Então, vamos acreditar que o Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas. Que o diabo, sim, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é enganador. Ele é o pai da mentira. Então, muitas vezes a pessoa se ilude com certas coisas, né, nessa vida, acreditando no poder do inimigo, né? Ele pode usar até outros nomes, como Dagon, né, e outras coisas mais. Mas o inimigo é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. O diabo que veio matar, roubar e destruir, e ele é um derrotado no nome de Jesus Cristo. Hoje essa arca, ela já não existe mais. A gente não, né, ainda embora os arqueólogos procuram tudo, mas ninguém encontrou essa arca até hoje. Não foi encontrada e nem se encontrar mais, porque hoje nós não precisamos mais da arca, nós precisamos do poder de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, né? Nós temos aí, a partir do Novo Testamento, para salvar o mais vil pecador. Então, todo o poder nos céus e na terra, nós vamos confiar em Jesus, porque Ele tem poder sobre as nossas vidas, né? E aqui, na palavra de Deus, né? Aqui, 1 Samuel, né? O livro de Samuel é aquele livro que você sabe que onde tem a história de Ana, né? O cântico de Ana. Inclusive, o cântico de Ana, ele é muito forte, né? Tem um versículo que diz assim: o Senhor é que tira a vida e que dá a vida, faz descer sepultura e faz tornar, faz subir dela. O Senhor, Ele é tudo na nossa vida. Então todo o poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. O cântico de Ana é muito bonito aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, né? E mesmo estando diante de Deus, amém?
Deus possa abençoar. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem, que o inimigo se manifesta sim. Sim, ele nunca vai deixar de ele não vai deixar de se manifestar e querer derrotar, tirar você da presença de Deus, tirar você da sua fé, né? Matar a sua fé, mas que você possa continuar nessa fé, firme nessa confiança de que Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Amém? Deus abençoe a cada um e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém.